Amanda, quem vai conseguir mostrar a verdade para você? Agora, ela tentou explicar o que é liberdade e veio cheio dos seus argumentos. Só não esperava que seria calada ao vivo. E agora, Amanda, quero ver você sair dessa, hein? Não é regra do jogo formar um consórcio e criar um monopólio de opinião, Amanda. Não é regra do jogo, em vez de dizer que a economia melhorou, dizer que despiorou, dizer que não foi o Brasil que melhorou, que foi o resto do mundo que piorou. Isso não é liberdade de expressão, Mota, é liberdade de expressão que você tanto defende. Aqui a gente está numa gigante que é a Jovem Pan com opiniões diferentes, é assim que funciona. Amanda, você sabe quantas vezes... Você tem uma imprensa de oposição ao governo, o PT falava a mesma coisa, a imprensa é minha oposição, todo governo vai dizer que a imprensa é oposição, é isso. Não se trata disso, Amanda, foi formado um consórcio de mídia para trazer uma única visão do mundo, é um consórcio que não dá espaço para ninguém. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela não acontece nas outras redes de televisão, ela não acontece em nenhum desses jornais. Amanda, deixa eu fazer um pequeno esclarecimento de por que essa trinca que o Mota trouxe, ela é tão brilhante, tão esclarecedora. Ninguém consegue ser neutro. É verdade. Mas as pessoas podem ser imparciais. Mas se ainda assim as pessoas não conseguem ser imparciais, elas podem tentar ser isentas. Se elas fazem parte, estão envolvidas, elas não têm como ser isentas, mas elas podem ser honestas intelectualmente. A honestidade intelectual é o parâmetro para que isso ocorra. Imaginemos que um grupo de imprensa esteja comprometido a não mostrar o fato na sua integralidade. E aí minaria a honestidade intelectual. Suponhamos que esse grupo esteja intencionalmente direcionado para destruir uma personalidade, uma liderança ou um projeto de país. Isto é o que o Mota está falando, e isto deixa muito claro para todos nós. Quando você fala que a imprensa também foi contra o presidente Lula, havia fatos que a imprensa naquele momento estava trazendo para a sociedade. O que hoje nós identificamos que há fatos que a imprensa tenta esconder da sociedade, em especial daquilo de positivo que o governo fez. E isso tem minado. Imaginemos que essa imprensa, ela consiga ter acesso a um segmento da população que só pode assistir aquilo que as grandes redes apresentam. Se nós formos na periferia, você vai ver que as pessoas não têm TV a cabo, as pessoas não têm internet, não têm smartphone. E elas vão consumir exatamente aquilo que essas grandes redes apresentam. E se elas tiverem associadas num consórcio para apenas mostrar o que lhe interessa, direcionado para minar um governo, é isso que vai ser consumido. Este é o grande problema e a razão pela qual eu cito, passei a citar em todos os lugares a trinca que o Mota apresentou, porque ela é brilhante e resume aquilo que nós estamos vendo. Em especial quando, em defesa da democracia, supostamente, está sendo destruído o Estado democrático de direito. Exemplo, voto não é democracia, voto é Estado democrático de direito. Essa é a razão pela qual nós queremos transparência e competência naquela instituição que deveria trabalhar exclusivamente para isso, e não para fazer discursos políticos, atravessar a rua ou atravessar a praça para ir conversar com legisladores para minar ou para não aprovar uma decisão que já estava acordada, que era não dizer que a urna não presta, mas para exigir que as urnas sejam auditáveis. Era isso que estava acordado. E não dizer que a urna presta ou não presta, apenas pedir um avanço. E dentro desse avanço, transparência. A transparência que seria garantida pelo critério de auditagem. Era isso que se queria naquele momento. Atravessa a praça e faz uma negociação e reverte-se aquilo que já estava decidido. Não é verdade, Sônia, não é verdade. Houve audiências públicas em que todos os atores foram convidados. Você já esteve numa audiência pública? Você já montou uma audiência pública? Eu já montei uma audiência pública. Não faça isso, não faça isso. Já passou a sua vez de falar, você já falou. E você atropelou todos sem pedir licença para falar. A gente está voltando ao passado, a uma discussão que está superada, porque não está superada. As pessoas aqui não suportam a democracia. Porque isso a sociedade não engoliu. A oposição. Esse é o problema. A oposição faz parte da democracia. A imprensa livre, que possa criticar e questionar abertamente, faz parte da democracia. Existe um cardápio, um leque de opções entre os veículos de comunicação brasileiros, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita,
tanto nas redes, nas emissoras de televisão, quanto nos jornais, nas revistas, nas rádios, na internet. Existe uma oferta imensa para que os eleitores possam se informar, possam formar a sua própria opinião. Que existe não o pode partido dos tribunais limando as opiniões. Intelectual, você não consegue ver isso? E ataques a todos que pensam diferente. O meu Instagram está há 6 meses bloqueado porque eu elogiei o presidente da República porque concedeu visto humanitário para a Ucrânia e para ucranianos naquele momento. Eu solicitei que as pessoas, ao invés de querer que essa guerra se prolongasse, que a guerra fosse encerrada com negociação e que o governo brasileiro estava agindo corretamente como Estado e como governo. E eu estou bloqueado há 6 meses no Instagram. Pode ser o Mota para encerrar, então, que ele pediu também? Pedi. Eu acho que o professor traduziu certo o que eu penso, e eu só queria dizer que o pior aspecto desse consórcio, dessa simbiose do consórcio de mídia, com esse consórcio de pesquisas e esse partido dos tribunais, é a demonização dos adversários. Então, é a demonização de quem pensa diferente, é a acusação de fascismo, é a acusação de racismo, é todo tipo de acusação que vem acompanhado, muitas vezes, de medidas judiciais, e o resultado é isso que o professor falou aí. As pessoas são canceladas, são bloqueadas. Eu recebi inúmeros comunicados de pessoas que de ontem para hoje já tiveram as suas contas de redes sociais bloqueadas pelo simples fato de que questionaram os resultados das eleições. Mas numa democracia você não pode questionar os resultados das eleições. Dá para entender essa liberdade de expressão? Ela vale para tudo, menos para aquilo que contraria aqueles que são os mantenedores da liberdade de expressão. Não é sério. E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários e deixe também o seu like. Até o próximo!